Fui assediada em uma festa. Eu fui assediada no ônibus. Fui assediado no supermercado. Eu fui assediada na escola. Fui assediada na praia. Eu fui assediada no carro. Eu fui assediada dentro da minha casa. Oi, Oi, como você tá? é que aconteceu uma coisa que me deixou bem abalada, né? Eu tava pensando, sabe, no quão difícil é ser mulher. Eu tava conversando com uma amiga minha que eu não via há um tempo, e ela me contou que ela foi estuprada por um menino. Isso me trouxe umas memórias. Tipo, eu sei que o estupro dela não é sobre mim, mas me lembro de quando eu quase fui estuprada por esse mesmo garoto, que era meu amigo. Ele era meu amigo. A gente tava. A gente tava voltando pra casa depois de uma festa. Era um grupo, a gente tava indo pra uma casa de um amigo. Ele tava muito bêbado, eu tava ajudando ele, eu botei meu casaco em cima dele, por causa que tava chovendo. E a gente foi até essa casa e eu deitei na cama com ele. Quando eu deitei nessa cama com ele, eu comecei a fazer carinho no cabelo dele. Eu só tava ajudando, ele era meu amigo. E aí ele botou a perna em cima de mim. E eu senti pênis duro dele contra mim. Eu disse alguma coisa, eu não sei o que era, e tirei a perna dele de cima de mim devagar. Ele disse que não tinha acontecido nada. Não era nada. Eu contei essa história para alguns amigos, eu cheguei a contar. Ninguém levou a sério de verdade, sabe? Continuaram sendo amigos dele, não aconteceu nada. Como você tá se sentindo? Eu não sei, sabe? Você sabe, sou assediada e abusada desde que eu tenho 10 anos de idade. Isso tudo deixou só mais forte. Não é que eu não é forte em algum momento. Sabe que eu não consigo ter relações normais com homens. Eu sou lésbica, sabe? E do mesmo jeito eles acham que eles têm algum direito sobre o meu corpo. O meu corpo é deles, o meu corpo não é deles, o meu corpo não é de ninguém, tirando eu. Mas não é assim. Eles querem me tocar, eles querem. Eu não sei mais. Eu não sei se eu vou conseguir superar isso algum dia. Eu não sei se isso é uma coisa que vai passar. Eu não sei, eu não sei. Não sei mais de nada. Eu acho que eu vou embora. Oi, Oi. lembro que você tinha mandado mensagem querendo falar de um assunto seu do passado. Então, eu queria contar essa história pra você, porque eu já me sinto confortável pra falar sobre isso, e acho que ainda é algo que me machuca muito. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu ia na mercearia do bairro frequentemente, e lá tinha um senhor que era amigo de todo mundo, inclusive ele sempre me tratou super bem. E toda vez que eu comprava algo lá, ele me dava uma balinha de agrado, e sempre foi assim. Sendo que num certo dia, tava com muita vontade de comer um sorvete, fui lá. E quando eu fui pagar, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu entreguei o sorvete pra ele, porém quando ele foi me dar a balinha de sempre, ele começou a alisar o meu braço inteiro, de cima a baixo. E naquela hora eu fiquei tipo em pânico, sem entender. E peguei o sorvete, fui pra casa e contei tudo pra minha mãe. E ela ficou tipo, nem aí. Ela só deixou isso passar, e minha família falando que eu tava louca, que isso era besteira. E ok, eu também deixei passar. Mas quando eu fui na casa da minha avó e as minhas primas estavam lá, eu revivi essa história de novo e acabei contando pra elas o que aconteceu.
Porém, tinha um menino lá que eu não conhecia que frequentava a mesma mercearia do que eu. E nisso, ele acabou contando para o mesmo senhor. E ele pegou e foi na minha casa conversar com a minha mãe, falando que nunca foi a intenção dele me fazer se sentir assim e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu sentia muito medo, sabendo que ele foi na minha casa pra, tipo, meio que se desculpar e tudo mais. Eu não sei se ele ficou com raiva de mim ou faria algo contra mim, mas eu sei que eu senti muito medo. E por conta disso, as pessoas do bairro começaram a falar sobre ele e surgiu muitos rumores. Outras meninas começaram a falar o que já aconteceu com elas naquela mercearia e tudo mais. E por conta disso, ele se afastou, ele sumiu. E até hoje a gente não sabe para onde ele foi, onde ele tá, se ele tá vivo ou não. Mas eu sei que isso é uma história que até hoje me afeta muito. E eu sinto um ódio mesmo dele. E eu sei que isso não faz bem pra mim. Oi, desculpa pelo atraso. Não, tudo bem. É que hoje eu queria falar de uma coisa que tá me incomodando um pouco. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa comigo que eu acho que eu nunca me senti muito à vontade pra falar sobre isso com quase ninguém. E isso hoje veio me incomodando bastante, por algum motivo. Eu lembrei dessa história e isso começou a me incomodar muito. Quando eu era um pouco mais nova, eu tinha um motorista, que ele era um grande amigo meu. A gente conversava muito, ele me levava para todos os lugares e, enfim, ele era um grande amigo mesmo. A gente conversava bastante, sendo que em um dia específico, ele começou a me alisar e eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito incomodada com aquilo. E nesse mesmo dia, ele me levou para um beco, saiu do carro e ficou andando de um lado para o outro, como se estivesse pensando no que fazer. Mas eu acho que ele decidiu não fazer nada, porque depois daquilo ele me levou para casa. E eu cogitei em não comentar com ninguém, não falar nada, mas eu decidi que eu ia falar pro meu pai. Nesse mesmo dia eu falei pra ele. E o motorista foi demitido, mas até hoje a esposa dele me culpa muito pelo que aconteceu. E foi aí que eu perdi minha inocência e um grande amigo meu. Quantos anos você tinha? 12. Oi. Oi, tudo bem? Na verdade, hoje eu tenho uma coisa diferente pra te contar. Eu tô no colégio, né? Como você sabe. E aconteceu uma situação que me deixou assim, sem saber reagir, sem saber o que fazer sobre isso. Eu tenho um amigo de sala que a gente sempre teve uma amizade normal, assim, mas quando foi esses dias, na própria sala de aula, estava sentada perto dele, conversando, e nisso ele começou a pegar no meu pescoço, tentar forçar a me beijar, e isso assim, sem perguntar nada, sem saber de nada, sabe? Porque eu tô até agora sem entender se eu insinuei algo para isso acontecer. Eu, eu só não sei direito. E quando foi depois, ao longo do dia, ele me beijou à força e foi passando a mão em mim. Eu
A única sensação que eu tive foi de nojo, sabe? Fiquei enojada. Mas assim, o que você acha que eu possa fazer diante dessa situação? Que atitude você acha que Não sei, talvez eu devesse denunciar.